Bom dia, terceira série. A gente vai começar hoje o capítulo 8, que fala sobre os novos impérios. Para a gente entender, é importante lembrar algumas coisinhas no início, que são as etapas da Revolução Industrial. Você deve se lembrar que a gente estudou, eu passei isso para vocês ainda no fundamental, mas a gente falou sobre as 4 etapas da Revolução Industrial. A primeira etapa, que aconteceu lá na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, e que foi o desenvolvimento das máquinas a vapor, né? Que a máquina, o motor a vapor, ele usava como fonte de energia o carvão mineral, que os setores desenvolvidos ali na época foi o setor especialmente têxtil, né, a indústria têxtil, a metalúrgica com o uso do ferro para fazer as estradas de ferro, os motores, né? E as grandes invenções foi a máquina de fiar mecânica, de tear mecânica e o motor a vapor propriamente dito, que foi usado também para trens e para navios, que até então eram usados a vela. Depois veio a segunda fase da Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução Industrial ela aconteceu no século XIX, no finalzinho do século XIX. E diferente da primeira Revolução Industrial, ela se espalhou, ela não aconteceu só em um país, ela aconteceu em vários países diferentes, como por exemplo o leste europeu, a própria Grã-Bretanha, mas saiu da Europa, também foi no Japão, também foi nos Estados Unidos, né? E os setores desenvolvidos, primeiro que máquinas, né? Que máquinas foram desenvolvidas nessa época? O motor a combustão foi desenvolvido nessa época, e consequentemente a automobilística, né? Os carros passaram a surgir a partir daí. Se desenvolveu mais tarde, como consequência disso, os telégrafos, se desenvolveu, telégrafo era um precursor do telefone, né? Se desenvolveu também a indústria de borracha, porque passou a usar essa borracha para fazer os pneus dos carros. E aí, lógico, veio também um que é mais importante de todos, assim, que é o dínamo, que é um gerador de energia elétrica e que transformou totalmente a vida das pessoas na época. Quais eram as fontes de energia, então, utilizadas aí? Especialmente o petróleo e aí os geradores com base no dínamo. E aí eu falei para vocês que tinham 4 fases, eu vou contar as outras, mas o que a gente vai trabalhar nesse vídeo acontece em consequência da segunda Revolução Industrial, beleza? A terceira Revolução Industrial, ela aconteceu também, né, no final do século XIX, também, no início do século XX, também em vários países, especialmente Estados Unidos e Japão, com o desenvolvimento da robótica, da inteligência artificial. Rafael, passando aqui atrás. Pode passar. Eu já preciso do fone, cadê? Só um minuto. Desculpa, falha nossa. E como eu estava falando, então, a terceira revolução industrial ela vem com a questão da robótica, da microeletrônica, da informática. E a quarta, que é a que a gente está vivendo, da inteligência artificial e das informações simultaneamente expostas na nuvem. Né? Então, é um processo que transforma. Por que é revolução? Porque transforma a vida social das pessoas. Transforma o jeito de viver das pessoas, certo? Então, vamos lá. O que acontece? No processo de transformação da matéria-prima, né, que é extraída especialmente em países com recursos naturais, esses produtos eles são transformados, então, extraídos e transformados. E aí, o que acontece? A gente tem uma relação estabelecida aí. Uma relação que é de exportação e importação, que é muito mais complexa do que a simples relação entre países, entre aspas, comuns. Por quê? Porque com o advento da segunda revolução industrial, se buscava ampliar o mercado consumidor e a gente vai ver que rolou uma crise dentro da Europa para poder ampliar esse mercado, uma vez que toda a Europa já estava produzindo, então dificultava aí eles conseguirem vender dentro do continente deles, bem como a disputa para obter os recursos, né? Então, à medida que as tecnologias elas se aprimoravam, a industrialização também se aprimorava, também se expandia e começava a fomentar aí disputas e conflitos entre essas potências, que a gente vai falar já já. Outro fato, um fato importante também para a gente ter de início da conversa, que a gente já falou, acho que foi até em aula presencial, que foi a unificação da Itália e da Alemanha. A unificação da Itália e da Alemanha, ela aconteceu depois de todos os outros países da Europa, foram os últimos. E por que isso é importante? Primeiro,
pela questão da competição, porque quando eles se unificam e se industrializam e tudo mais, eles tiveram que conviver com países que já tinham se globalizado, entre aspas, né? Já tinham suas fronteiras bem definidas, já tinham encontrado aí o seu espaço. E isso não acontece com eles dois. Eles vão ter que disputar de uma maneira desigual. Tem uma frase muito boa que fala assim, que a Alemanha ela se desenvolveu de forma rápida em condições propícias para uma grande expansão, mas em um período desfavorável para ela. Por quê? Porque a Inglaterra já tinha colônias, tinha uma frase muito boa que era que o sol nunca como é que fala? Se punha? O sol nunca se põe no território britânico. Aí eu lembro que uma vez eu fiz essa discussão na escola, né? E os alunos falavam, porque é simbólico, tá querendo dizer que sempre existe a luz por conta do iluminismo, do parlamentarismo. Não, essa frase é totalmente explícita. O sol nunca se põe no território britânico porque eles tinham colônias na Ásia, na África e na América. Então sempre era dia em algum território que eles governavam. Então não houve um ambiente ideal e propício para a industrialização desses países que estavam se formando, certo? Pois bem, fora da Europa isso também aconteceu, né? Só que aí a gente tem situações diferentes. Os Estados Unidos também se industrializou na segunda revolução industrial, mas eles tinham um mercado comercial, um mercado consumidor e também fornecedor de matéria-primas, que era a América Latina. Né? Eles tinham essa relação íntima com a questão da América Latina, né? Então, eles não precisaram entrar com muita força, entre aspas, nessa disputa e tal. Você vai ver que eles vão ficar meio assim, de lado. E o Japão, ele se desenvolveu também muito rápido. E ele começa também a entrar nessa disputa imperialista que a gente vai falar mais pra frente, especialmente pelas ilhas da própria Ásia, do próprio continente asiático. Mudanças políticas, sociais e econômicas do período são muitas, especialmente por conta das duas novas fontes de energia, que era a eletricidade e o petróleo. O petróleo, gente, ele mudou toda a estrutura global. Por quê? Porque vocês viram na época dos caminhoneiros lá o quanto a gente é dependente, né, desse petróleo. A gente é extremamente dependente dos derivados de petróleo. E aí começa uma busca por fontes desse petróleo, porque o petróleo não é um recurso que você cria, você retira da natureza, né? Então isso modifica bastante as relações entre os países também. Beleza. Vamos falar então aqui rapidinho. Eu fiz uns slides para nossa videoconferência de revisão. E aí eu acho que eu vou mandar para vocês antes, tá? Mas vamos lá. Esse período da história tem mais uma mudança que eu falei para vocês, política, econômica, cultural, social, para todas. Mas acho que uma das grandes mudanças foi a formação dos oligopólios. Por que eu tô falando isso? Ensino médio. Por quê? Porque antes, quando a primeira revolução industrial a primeira revolução industrial foram motores, certo? Para você ter o motor, você precisava ter dinheiro e tal, mas você não era um negócio absurdo, certo? Agora, para você extrair energia elétrica ou petróleo, você tinha que ser dono de grandes capitais. Você tinha que ser muito rico. Ou ter uma aliança com pessoas ricas, né? E aí quem que vai aparecer para solucionar esse problema? Os bancos. Começa então a existir, nesse momento da história, um capitalismo financeiro, né? O que é esse capitalismo financeiro? O banco, ele é, entre aspas, sócio, né? Ele tem propriedades, ele faz parte do setor de indústria, né? Ele controla as atividades por meio de empréstimos, enfim. Então, os bancos, eles têm ali a condição privilegiada de aparecer nesse momento, né? No momento de segunda revolução industrial, para poder construir grandes usinas hidrelétricas, para poder construir grandes extratoras de petróleo, enfim, né? Então
isso era muito difícil de se obter com recursos individuais, o banco aparece. Além disso, os oligopólios também se formam entre empresários, que começam a se aliar para poder não só fazer essas obras, mas também sufocar e diminuir a possibilidade de competição. Então, o que eles faziam? Eles se juntavam, formavam oligopólios e combinavam preços. A gente tinha lá os trusts, eu não sei como é que fala, que era uma associação, né, onde as empresas do mesmo setor, elas se combinavam ali para poder controlar preços, regular os preços. Você deve ter estudado isso em geografia. Além disso, tinha também os cartéis, né, que era também alianças entre empresas. Depois você tem os holdings, né, que era uma organização que tinha o controle também de um grupo de empresas de ramos diferentes, mas vinculados, enfim. E aí essas coisas vão surgindo justamente para fortalecer quem já era razoavelmente forte, né? E aí reduzia quem era mais fraco. Você quer falar comigo, Rafa? Pois bem, depois que começaram então a se instituir ali as grandes empresas e tudo mais, passou a ser necessário ampliar o mercado consumidor e fornecedor de matéria-prima, que é a base do nosso assunto de hoje, né? E onde foi a válvula de escape? Lugares que ainda não tivessem essa industrialização desenvolvida, onde não tivessem grandes oligopólios. Então, que lugares foram esses? Especialmente o continente africano e asiático, certo? E aí, vem um negócio muito interessante, que é o colonialismo, certo? Então, o colonialismo, ele aconteceu aonde? Ele aconteceu aqui, na América. Foi lá no século XVI, com o domínio dos portugueses, com o domínio dos espanhóis, enfim. E o que eles queriam lá no século XV e XVI? Eles queriam ouro, né, pedras e metais preciosos e especiarias. E a justificativa, o que eles diziam pra galera, é que eles estavam trazendo a fé cristã pra cá. O que aconteceu no século XIX? No século XIX eles invadiram a África e a Ásia, e aí eles queriam mercado consumidor, matéria-prima, né? E a justificativa é um trem bizarro, né? O que era a justificativa? Era a famosa missão civilizadora. Levar a civilização, levar a moral, levar os costumes corretos a esses continentes. Uma perseguição maluca. Se quando colonizou aqui a América se dizia assim, estamos matando um monte de gente, mas estamos matando pela fé, essas pessoas pelo menos vão conhecer Deus, né? Vão conhecer Jesus, pode até ser de perto, né? O que aconteceu lá na Ásia e na África não foi tão distante. Foi tipo assim, esse povo não segue a moral que a gente acha correta, então a gente elimina ou eles se adequam. Então isso começou a lançar uma série de ideologias. A gente tem a ideologia da missão civilizadora propriamente dita, que era a famosa missão do homem branco, né? A missão de salvar outros povos, um negócio absurdo, né? Absurdo por quê, professora? Absurdo porque aqueles continentes, eles tinham suas riquezas e essas riquezas foram expropriadas, foram roubadas, né? Tem uma frase que falava que o fardo do homem branco era ter que civilizar a humanidade, sabe? Um trem daí pra baixo. Um cientista, Spencer, né, que vocês até têm no livro de Sociologia do 360, ele falava sobre o darwinismo social. O que era o darwinismo social? Tem lá a teoria do Charles Darwin. Charles Darwin, qual que era a teoria dele? A teoria dele era de que apenas as espécies, entre aspas, né, mais adaptáveis sobrevivem, as outras vão desaparecer. Então, o que eles diziam? Que as sociedades que também se desenvolvessem, as sociedades que melhor se adequassem aos novos conceitos de civilização, eram os únicos que sobreviveriam, os outros iriam desaparecer, né? Isso justificava as ações. Por fim, tinha a famosa política canhõeira. O que é isso? É basicamente uma política militar. Ou você faz como eu quero, ou eu vou te eliminar, uma ameaça direta, né? E aí tem vários imperialismos que se destacam nesse sistema. O livro de vocês fala dos novos impérios, e ele não fala quais são as modalidades de imperialismo. O imperialismo é esse neocolonialismo que eu coloquei para vocês antes, eu vou mandar uma tabela no e-mail, tá? Então, em cada região, eles se desenvolveram de uma maneira. Não existe
um jeito absoluto. Por exemplo, existem áreas de domínio econômico. O que são isso? São áreas que são independentes, né, mas que sofrem dominação política indireta de países justamente porque eles exploram economicamente essas regiões, como é o caso da América Latina, né, como é o nosso caso hoje. A gente vive uma situação de imperialismo econômico por base dos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente meio que necessita, embora a gente tenha uma economia meio global, a nossa medida do nosso real é o dólar, né? Áreas de protetorado, então são domínios coloniais que são tratados como aliados econômicos. Entretanto, os quadros dirigentes, quem governa essas regiões, são escolhidas pelo dominador, como era o caso da Índia no início, que a gente já vai falar sobre isso. Áreas de colonização direta. Colonização direta era quando, de fato, aquele território me pertence, aquele território é meu, o governante que está lá é meu, os administradores são meus, e não interessa a situação ou o que o povo que está lá pensa. Isso aconteceu com as regiões da África, por exemplo. E tem as áreas de influência. Não, papai, que eu tô com sede. Que começa, por exemplo, na China, onde as leis desse país e a organização desse país é feita a partir da influência do país dominador, certo? Pois bem, vamos falar então da dominação britânica na Índia, para começar. Eu acho que Oi, tia, você